E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 4 materinhas para você ficar bem informado, tá? E uma atualização em relação a Mianmar, mais de 2.000 pessoas faleceram, tá? Estão falando que vai chegar a 3.000, então a coisa, você viu que foi tensa, né? Por que disso? Olha só, uma das matérias que eu trouxe é falando sobre as pessoas que tiveram no terremoto de Noto, tá? E ainda tem pessoas em moradias provisórias. Mais de um ano depois. Por isso que eu falei que aquele prospecto sobre o terremoto, o mega terremoto do Nankai ali que o governo japonês colocou, tinha muita coisa errada. Tá? Eu vou trazer isso para você aqui. Começou a valer hoje. Tá? Uma lei revisada que exige que os operadores de mídia social, no caso Facebook, no caso a Meta e outros, né, tomem medidas rápidas contra as calúnias online. Vai entrar em vigor hoje, tá? Entrou ontem, fala a verdade, né? Aí eu vou trazer os relatórios do governo sobre disponibilidade de emprego aqui no Japão e a taxa de desemprego. Mas o Japão é o único país do mundo que consegue falar que houve uma queda em 0,02 pontos, tá? No desemprego. Caiu 0,02, o que é nada. Tá? E falar que teve uma melhora de 0,1 ponto percentual na taxa de desemprego. Sinal que tem matemático que não sabe fazer conta. Infelizmente. Porque 0,02 é muito menos, é 10 vezes menos do que 0,1. Então já dá para você ter uma ideia que o governo está metendo a mão nos dados. O governo tá roubando. Tá, como é que fala assim? Está tentando influenciar nos dados. Então quem não faz essas comparações ou quem não tem noção de matemática vai falar qualquer besteira. E é isso que eu brigo praticamente quase todos os meses aqui, né? Para mostrar para você que o governo japonês ele manipula dados, tá? E na cara mais dura é possível, tá? Mas antes de começar aqui, tá? Saiu o longa-metragem do anime ali do Overlord, tá? Claro que é um anime, tem muita coisa fictícia ali, tem muita coisa fantasiosa, mas ali ele demonstra muito esse anime. Para você assistir o longa-metragem você não vai entender, tá? Você tem que assistir todas as temporadas para você entender a escalada de poder. Nesse anime, tá? Recomendação, ele mostra o quanto um país, para ele alcançar a sua ascensão ou se manter no poder, ele pode usar de falcatruas. Sim, ele pode usar de falcatruas para poder se manter no poder ali, tá? Usando guerras fictícias ou algo parecidos assim, de forma não intencional, tá? Para ele se manter no poder ali. Só que ele induzindo os outros a fazer guerras para ele chegar como cavaleiro branco montado num corcel ali e falar assim, eu vou salvar a pátria, que não sei o que. Muita gente pode não estar entendendo, tá? Mas isso aqui mostra muito a realidade do que nós estamos acontecendo hoje, né? Que nós estamos passando hoje. Como você vê que o país, igual, por exemplo, os Estados Unidos fazendo tal situações, Israel fazendo tal situações e etc. Tá? Então tem muita coisa aí que naquele desenho, se você levar em conta, se você olhar ali a parte geopolítica, você vai identificar muita coisa que acontece, que está acontecendo hoje no mundo com esse anime, né? O Overlord. Eu recomendo muito, tá? Mas vamos lá, né? Antes se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, porque aqui nós falamos como é que fala assim, mostramos a realidade do Japão rasgado, tá? Aqui nós aqui não tem frescura. Mas vamos lá. O dia 1º de abril marca 1 ano e 3 meses do terremoto da Península de Noto, que teve, tá, 1 ano atrás. Quem acompanha o canal, que desde aquela época deve se lembrar
que na virada do ano ali, no ano novo, teve o terremoto, etc. Foi um caos aqui no Japão. E eu relatei tudo isso. Mais de 13 mil pessoas ainda estão vivendo em moradias temporárias construídas na província de Ishikawa para as vítimas do terremoto. E as províncias, no caso a província e os governos locais, continuarão a tomar medidas para evitar o isolamento e fornecer apoio para ajudá-los a reconstruir suas vidas. Desculpa, tá? Porque tá um frio danado e, como é que fala, o ar tá seco, tá? Ainda tem o cafuchão, ainda tá me pegando ainda, tá? Por mais que eu tome remédio, tem hora que me derruba, tá? É tenso. Mas continuando aqui. O terremoto da Península de Noto, ocorrido no ano novo do ano passado, né, deixou um total de 570 mortos, incluindo mortes relacionadas a desastres nos 3 estados de Ishikawa, Toyama e Niigata. O número de mortes relacionadas a desastres provavelmente aumentará, pois os pedidos das famílias ainda estão sendo analisados. Isso eu havia falado em outro vídeo, tá? Que até hoje o governo japonês está analisando como é que fala assim, os laudos e etc. E nisso, se ele declarar como morte, né, no caso em relação ao terremoto, ele tem direito a uma indenização ali, etc. Então as famílias ainda estão pleiteando esse tipo de coisa, tá? Até hoje. Por isso que eu falei que aquele relatório do governo japonês sobre o número de mortes em relação ao terremoto de Nankai, ele é muito fantasioso, tá? Ele tem muito mais coisas por trás aí. Por isso que eu falei que tem muita coisa errada naquele terremoto, naquele relatório. O número de mortes relacionadas a desastres provavelmente aumentará, pois os pedidos das famílias ainda estão sendo analisados. De acordo com o resumo da prefeitura de Ishikawa, quando eles falam prefeitura, é o estado, tá? Os danos das casas no estado atingiram mais de 115 mil até março, até o dia 25 de março. Né? Então já dá para você ter uma ideia, mas imagina, 115 mil casas danificadas. Muitas delas tiveram que dar perda total. Então se a pessoa comprou uma casa aqui no Japão e ela não fez o seguro, ela se lascou, porque ela vai ter que continuar pagando uma dívida de uma moradia que ela não tem. Se ela está pagando, a moradia ainda não é dela. Por mais que passou a escritura no nome dela, se ela não pagar a dívida, o banco contesta e ela perde a casa. Fato. Mas só que nesse caso aqui é literal. Aí depois ele vai ter que morar em outro canto, pagando um outro aluguel. Ainda tem que pagar a dívida da casa. Por isso, nesse caso, por isso que eu sempre falo, quer morar no Japão, quer se endividar no Japão, não há problema. Mas pense muito bem. O que você vai fazer, da forma que você vai fazer e como você vai fazer. Tá? Porque senão, dependendo da situação, você vai ter que arcar com dívidas horrendas, que muitos brasileiros fazem dívidas para 20, 30, 35 anos. E se acontece uma coisa dessa, a pessoa perde e ela ainda tem que continuar pagando. É triste? Pô, pra caramba. Tem como negar isso? Não tem. Por isso que se fizer uma compra grande, igual de um carro ou uma casa, pelo amor de Deus, coloque um seguro. Tá? Se você for para comprar uma casa ou um carro e não colocar no seguro, não compre. Porque aqui no Japão, nós estamos suscetíveis a tudo. Eu canso de falar isso. Então as pessoas que vivem aqui sem um kit de emergência, sem um fundo de reserva, né, no caso para emergência, tiver que correr, ela tá fadada a bater cabeça. Ia ter, desculpa, ia ter grandes dores de cabeça em caso de desastres naturais. E não vai achando que nunca vai acontecer comigo, porque uma hora acontece. Tá? E a chance não é baixa. Então tome cuidado. Em 25 de março, 6.588 famílias e 13.619 pessoas estavam vivendo em 6.882 unidades habitacionais temporárias, que foram construídas no estado para as vítimas do terremoto. De acordo com o estado, há muitas famílias de idosos, e idosos morando sozinhos, e há casos em que as pessoas estão ficando doentes devido a seu estilo de vida pouco familiar. No caso, muita mental, tá? Daquelas doenças mentais. No caso, depressão ou outra coisa parecida. Tá? Então você vê que é complicado. É muito complicado. Tá? Por isso que
a saúde mental ela é muito importante. Então procure, como é que se diz, sempre fazer coisas que você gosta, nem que seja o mínimo, mas faça, para você manter a sua saúde mental. É igual muitos brasileiros aqui no Japão, tá? Ele ele começa a trabalhar numa fábrica, e por falta de conhecimento, dependendo, ele fica preso ali, com medo. Só que nisso ele está passando por muitas coisas que está deteriorando sua parte mental, tá? Uma coisa que eu sempre falei, muita gente não gosta, mas uma coisa que eu sempre falei: Japão não é para todo mundo. Tá? Japão tá para todo mundo, ele tá aberto para todo mundo. Ah, Japão, mas como assim? Porque existem dezenas de tipos de vistos. É que as pessoas não correm atrás para saber. Tem que ser descendente, tem que ser casado. Não, não tem. Tá? Existem dezenas de tipos diferentes de vistos. Só que as pessoas não correm atrás das informações. Elas vão naquele que o efeito manada, ou o efeito gado. Ele só vai naquilo que todo mundo faz. Mas você vê que tem pessoas aqui no Japão que não são casadas com descendente, que trabalham aqui no Japão. Por quê? Elas foram atrás de informações e conseguiram vistos. Então isso é capaz das pessoas virem para cá sem ser casadas com descendente ou com japonês? Muito capaz. Aí vai dela ter a qualificação para conseguir isso. Mas todo mundo é capaz. Então o Japão tá para todo mundo? Tá para todo mundo. Mas nem todo mundo tá para o Japão. Por quê? Nem todo mundo aguenta viver aqui no Japão. Nem todo mundo consegue arcar com a carga psicológica que o Japão traz. É que muita gente, é aquela velha história. Muita gente grava vídeos aqui do Japão, só mostra o lado bonito do Japão, só mostra o lado do tijolinho amarelo, né, o solzão lá bonito e etc. Mas quando passa um desastre, não mostra. Não mostra que existem mendigos aqui no Japão. Não é favela, tá? É diferente. É mendigos. Existem vários mendigos no Japão e não são poucos, tá? Só que esses canais que não mostram esse tipo de realidade acabam trazendo ilusões para as outras pessoas. É a mesma coisa, uma pessoa vou sentar num izakaya, num boteco japonês aqui, começa a beber, começa a comer, começa a falar um monte de coisa legal, então parece que é uma coisa interessante. É uma coisa bacana, mas aquela ali é a realidade daquela pessoa. Só que tem muitas pessoas que confundem isso e acham que aquilo ali é a realidade para todo mundo, e não é. Esse é o grande problema. Hoje em dia as pessoas não... Muitas das pessoas, não estou falando que é o seu caso, elas não conseguem separar certas realidades. Então ela junta tudo aquilo na cabeça dela, e aquilo vira um emaranhado e ela acha que aquilo ali é aquilo ali. Por que disso? Eu já vou trazer esses dados daqui a pouco como é que se fala? Da parte de emprego aqui do Japão. Em vídeos anteriores eu havia falado sobre um pouco da economia, etc. Aí teve um doido que falou assim: não, o Japão não tá com estagflação, não. O Japão tá bom, o Japão tá próspero. O Japão tem emprego dá com pau. Rapaz, mas onde será que esse cara tá morando? Não é o mesmo Japão que eu moro. Né? Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? Com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo. Então tem muita coisa assim que realmente nós temos que colocar o pezinho no chão. Porque se nós não aceitamos a realidade da forma que ela é, vivemos na ilusão, no dia que nós acordarmos, dá depressão. Como acontece com muita gente. Muita gente passa 10 anos, 15, 20 anos aqui no Japão, trabalhando. Só que na hora que ela para pensar, ela fala assim: puta merda, não juntei nada. Gastei 20 anos da minha vida aqui trabalhando igual um jegue e não ajuntei nada. Não comprei uma casa, não fiz nada pra mim e minha velhice. Como é que vai ser? É tarde. Aí é a hora que ela vai ter que sair correndo para tirar o tempo atrasado. Só que nisso, para tirar o tempo atrasado, a pessoa tem que ter cada vez menos margem de erro para aplicação de dinheiro. Só que pessoas desesperadas,
elas vão cair na lábia de outras pessoas. Esse é o grande problema. Porque ela está desesperada, que ela quer aumentar a renda dela de alguma maneira, porque ela está ficando com idade, dependendo, já está com o corpo cansado ou com o corpo doente, ela não tem grandes condições de mercado, mas o mercado vai exigir dela. Então ela vai querer aumentar a renda dela de alguma maneira. E nisso aparece um monte de pessoas falando um monte de coisas bonitas sobre o mercado, que eu já vi por aí, tá? Que não condiz muito com a realidade. Então vai trazer informações, dependendo, que vai, entre aspas, ludibriar a pessoa ali, a pessoa vai ficar toda deslumbrada e vai tentar fazer aquele tipo de aplicação, e a coisa não é para ela, não serve para ela. E nisso, em vez dela acelerar o processo dela de enriquecimento, ela vai atrasar ainda mais. Então tem muita coisa, nós temos que tomar muito cuidado, pelo amor de Deus, pessoal, né? Mas continuando aqui. Por esse motivo aqui, a Prefeitura de Chicago e os municípios locais estão trabalhando com os conselhos de assistência social e os grupos de voluntários para continuar os esforços para evitar que as vítimas do desastre fiquem isoladas. É aquilo que eu falo, traz problema mental, não é tanto de saúde, é mais mental. Tá? Fazendo visitas regulares às moradias temporárias e aumentando o número de oportunidades para as vítimas de desastres interagirem umas com as outras. Aí é aquela parte de interação. Você vê que tem pessoas que não estão em questão de desastres igual essas pessoas aqui, mas não interagem umas com as outras. Por quê? Tem vergonha da parte linguística. Por isso que eu falo para as pessoas, canso de falar. Isso não vale para as pessoas que já sabem falar Nihongo, tá? Mas se você não sabe falar Nihongo, ou se fala pouco, invista em Nihongo. Pagar curso de Nihongo hoje não é luxo, não é, como é que se fala assim, ostentação, é necessidade. Então isso aí você pode colocar, para quem faz investimentos, colocar no seu caderninho de investimentos, não de despesas. Tá? Porque você está investindo isso em você, um conhecimento para você crescer. E esse conhecimento vai te fazer, se você, claro, tiver o tino para coisa, ou não tiver vergonha, ou ficar com preguiça, vai te fazer ganhar muito mais dinheiro, porque você sabendo, falando japonês aqui no Japão, você vai conseguir outros empregos, em vez de você ficar preso a empreiteiras. Você vai conseguir fazer uma série de coisas, você vai conseguir empreender dependendo da situação. Tá? Então dá para as pessoas, dependendo, fazer uma série de coisas, mas ela tem que dar o primeiro passo, o famoso Hajime no Ippo. Tá? Senão você não vai conseguir fazer nada. Por mais que você, como é que se diz, saiba falar japonês, dependendo, se você não quiser fazer nada, você não vai sair do lugar. Mesmo você que aprende a falar bem japonês aqui, faz o curso aqui no Japão, pague. Quando você voltar para o Brasil, dependendo da forma que você aprendeu, você consegue trabalhar como tradutor. Então você já tem, dependendo, emprego lá também. Então o diploma que você faz aqui, você ganha aqui e ganha lá no Brasil. Então você vê que são investimentos que são válidos, dependendo para a vida toda ainda. Então vale a pena, pra caramba. Mas continuando, só para finalizar. Garantir a moradia permanente após deixar as moradias temporárias também é um problema. O Estado e os governos locais anunciaram que fortalecerão o apoio para ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas. É aquilo que eu falei. Muitas dessas pessoas, dependendo, ainda estão pagando dívidas de financiamento de casas. Outras tinham as casas, perderam tudo, mas como não tinha seguro, foi pro léu. Então praticamente assim, ficaram na rua da amargura. E a pessoa olha assim, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu perdi tudo. E é isso que eu não quero para você. Por isso que eu falo para você, tome cuidado no que você vai investir, no que você vai fazer, ou nos seus próprios gastos. Dependendo, evite certos gastos, porque aqui a vida, pelo menos para a maioria de nós, é temporária. Então se você tem uma vida temporária, não faz sentido você comprar um sofá.
Porque esse sofá, no dia que você mudar, foi embora para o Brasil, por exemplo, ele vai ficar para trás. E é um dinheiro que você empregou que ele vai ficar para trás. Você vai perder esse dinheiro. E é um dinheiro que você poderia ter economizado, ter aplicado esse dinheiro, e esse dinheiro estaria rendendo dinheiro para você. Você estaria ganhando dinheiro dormindo, em vez de estar acumulando tranqueiras dentro de casa. Minha esposa passou isso nessa mudança. Eu cansava de falar para ela, ó, não acumula certas coisas porque para nós é besteira, não há necessidade. Não, que eu quero. Beleza, não há problema. Então vai lá e compre. Só que quando deu essa mudança agora, esse apato novo, como eu já falei em outros vídeos, ele não tem tantos armários igual o outro apato. Então o que aconteceu? Não tem aonde acondicionar as coisas. Consequentemente, tem caixas espalhadas para todo o apartamento. É tenso? Pô, é tenso. Para quem gosta de um apartamento bonitinho, tranquilo, tá horrível. Cansa de falar para ela, tá horrível. Mas vou fazer o quê? É a nossa realidade. Hoje ela aprendeu, as duras penas, que não deve se fazer certas coisas. Tá? Então, pensa bem. Tá? Porque em cima disso aí, tem aquela questão da ostentação. Ah, eu quero montar um apartamento bonitinho para os outros avaliarem minha vida, que minha vida é bonitinha. Não, foda-se os outros. O que importa é o dinheiro no teu bolso. O que importa é se você está com o dinheiro no teu bolso ali para as dificuldades, para o momento do pega para capar. Os outros, no momento do pega para capar, dependendo, não vão te ajudar. Vai ser um ou outro só. Tá? Então não esquente com a opinião dos outros, pelo amor de Deus. Tá certo? Principalmente nessa parte. Aqui eu estou gravando vídeo para você aqui. Mas eu estou sentado no chão. Quem acompanha o canal já deve ter reparado. Eu estou sentado no chão. Porque aqui eu não tenho, assim, entre aspas, uma cadeira, não tenho uma mesa de computador, não tenho nada assim. Tanto que aonde está o stand aqui, as coisas, são caixas que eu usei de mudança. Que eu coloquei assim, uma empalhada do lado da outra. Peguei uma placa de madeira fina, coloquei em cima para poder só fazer um apoio e é isso. Eu só não vou mostrar para você que isso aqui tá uma zona. Tá? E tem hora assim, que esse tipo de zona assim, como é que se diz, me incomoda. Né? Então, eu não quero passar para você uma coisa que me incomoda para os outros. Tá? Não há necessidade. Né? Até porque também, eu tô com a parte de cima bonitinho, mas embaixo eu tô só com a bermudinha sem vergonha. Então não quero te mostrar minhas pernas também. Mas de qualquer maneira, tá? Brincadeiras à parte, tome cuidado com os gastos. Você vê que se dá esse tipo de coisa na vida da pessoa, um terremoto, a pessoa perde tudo, ela fica desolada da vida. É. Mesma coisa que aconteceu em Myanmar, na Tailândia. É tenso pra caramba, tá? Mas vida que se segue. Então vamos pular de matéria aqui. Deixa eu só suar o nariz aqui, porque o cafundo tá pegando mesmo. Infelizmente ainda tá me trucidando. Eu realmente preciso comprar um umidificador e um purificador de ar, né? Mas o dinheiro ainda não está sobrando, tá? Coisa meio complicada, mas vamos lá. Lei revisada que exige que os operadores de mídias sociais tomem medidas rápidas contra calúnias e etc. Porque tem muito brasileiro que calunia o outro aqui, etc. também. Então eu estou gravando esse tipo de vídeo para isso, tá? Já para mostrar que, dependendo da calúnia que você fizer, né, que o outro sentir que ele está sendo caluniado, ele pode entrar em contato com as operadoras ali para tomar alguma providência, tá? E que é mesmo questão de proteção das pessoas. Claro que tem muita gente calhorda, tem muita gente sem vergonha que apronta muita merda aqui no Japão, tá? Aí as outras pessoas vão lá e expõem ela. Só que ela vai se sentir que ela está sendo caluniada. Vai acontecer esse tipo de caso? Acontece esse tipo de caso, tá? Mas tem muita gente safada também, tá? Tem muitas pessoas calhordas aqui no Japão, isso é fato, tá? Tem muita gente, como é que se fala assim, sem caráter nenhum, tá? Mas fazer o que, né? Uma lei revisada entrou em vigor, tá? No dia 1º de abril aqui, não é mentira, tá?
exigindo que os operadores de mídia social tomem medidas imediatas para ajudar as vítimas de postagens difamatórias e caluniosas online. O desafio é se os danos podem ser reduzidos por meio de fortalecimento de medidas para as empresas. Em relação às postagens caluniosas e difamatórias na internet, inclusive as redes sociais, foi apontado que as empresas não estão respondendo adequadamente, por exemplo, dificultando que a vítima encontre o canal para solicitar a exclusão dessas postagens. Por esse motivo, a lei revisada entrou em vigor aqui no dia 1º, aqui no Japão, tá? Que exige que as empresas estabeleçam um ponto de contato para aceitar a solicitação de remoção de postagens em casos de violação de direitos como calúnia, e exige que as empresas investiguem prontamente as solicitações de remoção e tomem a decisão dentro de 7 dias. E no meio, em relação a isso, notifiquem a vítima, porque a vítima vai entrar em contato, então a empresa tem 7 dias para ela tomar alguma decisão, e nisso ela tem que notificar a vítima sobre a decisão que ela tomou. Tá? Em conjunto com a aplicação da lei, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações publicou diretrizes que fornecem exemplos de postagens que serão solicitadas às empresas para excluir, como postagens que infringam direitos de privacidade ou direitos autorais, ou postagens que violem as leis e regulamentos. Além disso, em março, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações publicou um rascunho da diretriz solicitando que os anunciantes tomem medidas para impedir a disseminação de informações falsas e outras informações incorretas por meio de publicidade na internet. O desafio agora é se esses esforços serão capazes de reduzir os danos causados. Por que disso? Tinha muitas pessoas aqui no Japão que elas anunciavam empregos no Facebook, não há problema. Só que eles não colocavam o mínimo da diretriz que o governo pede, que é falar o quanto vai pagar, a carga horária e o que vai fazer. É o mínimo que o governo pede, tá, para colocar no anúncio. E muitas empresas não estavam fazendo isso. Só estavam colocando assim, nós temos emprego para tal local, e não colocava mais nada. Por que o governo está falando que não é para fazer assim? Porque aqui no Japão tem o tal do emprego obscuro, o Yami Job, que eles estavam falando, que são pessoas que oferecem empregos dessa maneira que eu estava falando. Quando a pessoa entra em contato ali, o emprego é para assaltar uma casa, para assaltar uma pessoa, para fazer tal coisa. E o governo está tentando combater isso, tá? Esse tal do Yami Job. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Por isso que tem muitas empresas, eu vejo empresas brasileiras colocando, anúncios de empregos no Facebook, mas não da forma que o governo pediu. Ainda tem muitas empresas que fazem errado, tem muitas empresas que estão fazendo já correto, mas tem muitas empresas que estão fazendo de forma errada também. Aí é aquela velha história, está fazendo de forma errada. Aí na hora que aparece que toma uma sanção ou alguma outra coisa diferente, ele vai falar, o Japão é isso, o Japão é aquilo mais. Só que procurou saber as regras para fazer tal postagem, procurou saber como é que é feito tal coisa diante da lei. E é isso que as pessoas acham ruim. Elas não vão atrás de informações. Aqui no Japão acontece muito. Elas não vão atrás de informações, fazem da forma que ela acha que está na cabeça dela e acha que está certo ainda. E muita gente briga, não, eu tô certo. Mas a lei japonesa não é assim. Não está na lei japonesa. Não, mas eu tô certo. É tenso pra caramba. Né? Como é que se fala assim? A pessoa se acha a rainha do sabá ali. Né? Não, que todo mundo tem que baixar a cabeça para mim. Banzai, banzai. E não é. É isso que muitos brasileiros ainda não atentaram aqui no Japão. Japonês, você está puxando o saco de japonês. Não. É questão de lei. Tá? É aquela velha história. Se você paga seus impostos, você tem liberdade. Se você não paga seus impostos, você não tem liberdade. Sua liberdade é limitada. Porque vai ficar cobradores na sua porta. Você vê que o governo está até diminuindo vistos. Está rebaixando vistos. Porque para pessoas que estão
não estão pagando impostos. Então você vê que para você ter sua paz, sua liberdade, você tem que cumprir regras. E tem muitas pessoas que não estão dispostas a cumprir regras. E o Japão é um país das regras. O Japão é o país dos manuais. Quem entra para trabalhar aqui numa firma, aqui no Japão, sabe. Dependendo, ela tem que fazer uma aulinha de 2, 3 horas ali, ler um manual, que não sei o que. Você entra na firma, tem o 5S, né? Tem um cacete A4, como é que se fala, para você aprender. Dependendo, eles cumprem tudo, eles não cumprem. Tem muita empresa que tem um manual que é dessa grossura, mas eles não cumprem tudo. Mas se você deixar de cumprir, dependendo, eles vão lá e te metem sanção. Eles vão lá, puxa a sua orelha, fala um monte. Ah, você não cumpriu. Ah, mas o cara do lado não interessa. O cara do lado interessa você. Cansei de escutar isso de fábrica. Tanto que teve uma fábrica que eu trabalhei, eu sempre uso esse exemplo para minha esposa. O cara do meu lado tomando puta de um esporro do chefe. Aí o chefe falou até babar. Né? Eu tava escutando ali, eu falei, meu pai, fosse eu já tinha pedido até as contas. Aí o cara chegou, depois que o chefe acabou de falar, né? O rapaz virou assim, mas eu pensei que eu podia fazer. Ah, rapaz, pra que ele falou que eu pensei? Foi o pior erro que ele fez na vida dele. O chefe só virou pra ele e falou assim, você não é pago pra pensar. Você é pago pra fazer. E pra fazer tem regras. Siga as regras, não pense. Você não é pago pra pensar. Você é pago pra trabalhar. As regras estão aqui, siga essas regras, não pense. Rapaz, na hora que eu escutei aquilo, rapaz, eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. E eu senti vergonha pelo cara. Por isso que eu falo para vocês, determinadas coisas, não é questão de acondicionamento, mas é regra social. Regra social não tá escrito em lugar nenhum. É questão de bom senso. E o bom senso diz, existem regras, siga as regras. Isso é bom senso social. É o mínimo que a pessoa tem que fazer para ter um bom convívio. Só que muita gente ainda não pensa nisso. Tá? Mas, infelizmente, continuando aqui. Em relação às formas de lidar com as plataformas de distribuição de informações, informações imprecisas estão sendo disseminadas nas mídias sociais. Aquilo que eu falei em questão de empregos, etc. Tá? Além de muita mentirada que tem por aí. Por isso que quando eu estou gravando matéria, se ela tem um áudio, a parte de vídeo, que saiu na mídia, eu gosto de colocar. Porque para as pessoas verem que eu não estou mentindo. Porque já fui acusado de cada coisa que vocês não fazem ideia. Que se eu fosse processar esse povo, hoje eu estava rico. Como é que se fala? Mas continuando. Como o governo está regulando as mídias sociais e o governo está suprimindo a liberdade de expressão. Isso é fato, isso acontece pra caramba. Tem determinadas coisas que eu não posso falar. Tá? Porque tem a parte da censura. Vixe, na época do Covid, então eu quase perdi o canal umas 3 vezes. Questão de censura. Vocês não fazem ideia. Né? Mas continuando aqui. De acordo com a investigação, né, usando ferramentas de análise de mídia social, o Brandwatch, o número de postagens do X, no caso o antigo Twitter, né, contendo palavras de regulamentação de mídia social, incluindo republicações, ultrapassou 1 milhão até o dia 30 de março. O número de postagens aumentou repentinamente no dia 12 de março, um dia após a lei entrar em vigor no dia 1º de abril, né? Com mais de 210 mil postagens em um dia. Muitas alegações é de que a lei de regulamentação de mídia social ou de censura governamental do discurso foram divulgadas, com um total de pelo menos 20 milhões de visualizações. No entanto, a nova lei exige que as empresas que operam as mídias sociais respondam rapidamente, por exemplo, excluindo postagens que violem os direitos, como disponibilizar conteúdos caluniosos aos usuários. Então, começou a fazer calúnia em relação ao usuário, tá? Você pode ir lá denunciar. Se vai ser feito alguma coisa, só Deus sabe. Mas as empresas aqui no Japão têm que agir de forma rápida, tá?
O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações negou todas essas alegações. Porque o negócio aqui dessa lei, eles estavam visando, eu vi assim muito por alto, tá? Mas acompanhei assim muito por alto. Mas o negócio da lei não é questão de censura, tá? Realmente, tá? Seja dado a César o que é de César. Essa lei realmente, quando ele estava sendo deliberada ali, era mais questão de para evitar calúnias e difamações. Tanto que teve aquela lutadora, eu não lembro o nome da moça, tá? Era uma lutadora de luta livre aqui no Japão. Ela sofreu tanta calúnia e difamação que ela se suicidou. Não deveria usar essa palavra, mas ela fez o tal ato. Aí a mãe dela tá lutando por isso. Tá lutando para que não aconteça com outras famílias, esse tipo de coisa. Então tá lutando para ter leis, tá lutando para ter, como é que fala assim? Como é que se fala? Ela vem na mídia, ela dá entrevistas, ela faz um escarcéu se ela precisar de fazer, para não deixar acontecer com outras famílias o que aconteceu com a filha dela, por causa de calúnia de internet. Tá? Então por isso que tem muitas pessoas maldosas que vêm falando, não, é culpa do governo, o governo está querendo silenciar isso, aquilo. Não, mas nesse caso não é. Tá? Por isso que eu falo, a César o que é de César, vamos falar a verdade. Não adianta, como é que se fala assim, querer culpar o governo e isso ou aquilo. Não, nessa parte não é. O governo, muito pelo contrário, o governo está tentando fazer a parte dele para que não ocorra mais essa parte das pessoas fazerem o ato final. Tanto que eu não trouxe aqui no canal, tá? Mas houve um número recorde de atos finais que crianças estavam fazendo. Aqui no Japão bateu um número recorde. Tá? Então trouxe atenção pra caramba, porque os amiguinhos lá ficam fazendo bullying na escola e etc. Tem o bullying virtual também, etc. Antigamente era só na escola, agora tem o bullying virtual e etc. Então dá problema, dá problema. Tá? Aí aquela vez, muita gente vai falar assim, japonês está puxando o saco de japonês. Não, tá? Verdade. Por isso que eu falo para as pessoas, acompanhem a parte geopolítica, ou acompanhem jornais, pelo menos um pouco. Tá? Essa notícia é chata, eu não quero ver. Beleza, mas é aquela velha história. Pode ser que naquele momento não faz sentido para você, mas daqui para frente vai fazer um sentido. É igual essa parte dessa lei que eu acompanhei. Pô, o troço era chato pra cacete, mas eu tava lá olhando. Tá? Porque eu sabia que na hora que ia acontecer alguma coisa, eu tinha que saber dar explicações para você. É o mínimo que eu tenho. É o mínimo que qualquer pessoa que falam sobre jornal, transmitam notícias, elas têm que passar para a pessoa. Porque tem muita gente que só lê a matéria e pá, acabou. Meu, se vira para interpretar. Aí nesse se vira para interpretar, gera um monte de interpretação errônea. E fica por isso mesmo. Por isso que no mundo, como é que se fala assim, tem muita coisa errônea que ninguém tenta remediar, ninguém tenta consertar. É tenso, pô, pra caramba. Eu pelo menos não gosto disso. Tá? Por isso que eu faço esse tipo de vídeo, que eu gravo a matéria e já vou falando em cima. A recém-promulgada lei sobre medidas preventivas contra as plataformas de distribuição e informação exigem que os operadores de sites, de redes sociais de grande porte e outros serviços com média de mais de 10 milhões de usuários mensais estabeleçam e divulguem um ponto de contato para que as vítimas possam solicitar a remoção das postagens em caso de violação de direitos, como postagens difamatórias, e nomeiem pessoal especializado com conhecimento e experiência suficientes. Quando uma solicitação de remoção é recebida, os operadores são obrigados a investigar prontamente a solicitação e notificar a vítima após tomar uma decisão dentro de 7 dias. O Ministério de Interior, no caso de Assuntos Internos e Comunicações, tá, estabeleceu diretrizes sobre as postagens que podem ser excluídas, afirmando que são aquelas que violam os direitos pessoais, o direito à honra, à privacidade, à tranquilidade da vida privada e ao direito de imagem e aos direitos autorais. Além disso, as postagens sobre infantil, que eu não posso falar a palavra aqui, tá? De vingança, tá? Empregos ilegais de meio período e fraudes
são sujeitas à exclusão, pois violam diversas leis, incluindo a lei de proibição de infantil e o Código Penal. No entanto, a decisão sobre quais postagens específicas estão sujeitas à exclusão fica a cargo de cada operador comercial. Além disso, para evitar que as empresas excluam postagens arbitrariamente, a lei exige que as empresas publiquem critérios que usam para excluir as postagens e o número de solicitações de exclusão que receberam. Há argumentos crescentes nas mídias sociais de que os governos poderão solicitar a remoção de conteúdo que pode levar à censura, mas apenas as vítimas reais que alegam que seus direitos que foram violados podem solicitar a remoção. Então você vê que não é o governo que pode solicitar isso, são as vítimas. Então por isso que eu já estou trazendo essa matéria para você. Se você se sentir caluniado, você pode ir lá, entrar em contato com a empresa. Aonde que é isso? Não faço ideia. Tá? Mas no site lá, né, tem que ter em algum local. Tá? Esse tipo de coisa. Por isso que eu já estou te trazendo uma, como é que fala assim, informação a mais para você se defender. Tá? Por outro lado, as agências de direitos humanos do Ministério da Justiça já identificaram problemas de direitos humanos ocorrendo em várias regiões e solicitaram a remoção de informações difamatórias e caluniosas. No entanto, as diretrizes estabelecem que tais solicitações de remoção devem ser tratadas prontamente com a perspectiva de proporcionar alívio às vítimas. Então, por isso que é a vítima que tem que ir lá fazer tal coisa. Não pode ser o governo, né, entre aspas. Um funcionário do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações disse: essa lei reforça as obrigações das empresas a responder às violações de direitos e informações ilegais, mas não infringe a liberdade de expressão dos usuários. Sim, é aquela velha história, cada um pode falar o que quiser. Só que vai ter sanção? Tem sanção. Tá? Por isso que não fere o direito, como é que se fala assim, de expressão das pessoas. Só que toda ação tem uma reação. E se essa reação não estiver no Código Penal, é mais leve. Se estiver no Código Penal, você vai se lascar. Tá? Vamos pular de matéria aqui, tá? Porque agora vem a parte de emprego e desemprego do Japão. Tá? Para você que vive em Nárnia e acha que o Japão não está tendo uma estagflação, tá? Eu tenho uma má notícia para você. Tá? Então preste só bem atenção. 今年2月の有効求人倍率は全国平均で 1.24 倍と前の月を 0.02 ポイント下回りました。前の月を下回るのは去年8月以来6ヶ月ぶりです。新規の求人数を産業別に見ると前の年の同じ月に比べて宿泊業・飲食サービス業で 17.6%、生活関連サービス業・娯楽業で 10.5% など主要な11の産業すべてで減少しています。Vamos lá, para você que não entendeu, vem com o tiozão aqui. A taxa média nacional de disponibilidades de emprego em fevereiro deste ano foi de 1,24 ou 0,02 pontos abaixo. Caiu ainda mais a disponibilidade de empregos no Japão, de acordo com o Ministério do Trabalho japonês. Por isso que eu falo para as pessoas, tem gente que vive em Nárnia, que não faz sentido o que a pessoa fala para mim. Né? Eu já venho falando que o Japão está passando por uma situação já há muito tempo. Só que agora o governo está assumindo, não tem como esconder. Só que se o próprio governo está assumindo que a situação não está legal, mas tem pessoas que estão falando que não. Por incrível que pareça. As pessoas estão contradizendo o governo. Faz um troço, faz uma lógica dessa. Nesse ponto. Se o próprio governo está falando que o Japão está ruim, como é que as pessoas estão falando que o Japão está bons? Teve um doido que falou para mim: não, o Japão não está sofrendo estagflação, não. O Japão está bom, o Japão está sobrando emprego no Japão. Eu não sei que Japão que essa pessoa está vivendo. Tá? Mas continuando aqui.
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão afirma: muitas empresas estão enfrentando escassez de mão de obra, mas o aumento dos preços e dos custos dos serviços públicos estão levando a uma tendência contínua de redução das novas vagas de emprego. E é isso que eu tento alertar as pessoas. Tá caindo o emprego no Japão? Tá. Mas eu não preciso esperar um relatório do governo para me saber disso. Porque é só você ver os relatórios econômicos. Fato. Quem olha a parte geopolítica, por isso que eu falo para as pessoas, estude geopolítica, porque isso vai te abrir um horizonte que você não faz ideia. Só de você ver a parte geopolítica já dá para você ter uma ideia. Se o país está crescendo, o país está afundando, o país está crescendo. E nesse ponto aqui, cansa de falar, o Japão está afundando cada vez mais. Já tem mais de 3 anos que o Japão está afundando. Mas continuando aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a taxa média nacional de oferta de emprego, que indica quantas vagas existem para cada pessoa em busca de trabalho, foi de 1,24 em fevereiro deste ano, ou 0,02 pontos abaixo do mês anterior. 10 vezes menos no mês anterior. Já dá para você ter uma ideia. Essa é a primeira vez em 6 meses, desde agosto do ano passado, que a taxa efetiva de oferta de emprego caiu abaixo do mês anterior. Porque sempre estava sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Quem acompanha o canal deve se lembrar que os gráficos do governo japonês, ele parece aquele gráfico de batimento cardíaco. Ele faz assim, tum, 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 tum. Tá? Só que agora caiu muito, 0,2 pontos. Porque teve relatórios falando que caiu 0,1. E esse 0,0, né? 0,1, 0,01. Só que esse é 0,02. E com essa parte da medida do Trump, isso vai piorar muito mais. Porque tem várias taxações aí que vão pesar muito mais. Isso fora a burrada do governo japonês. Que eu não preciso nem contar o que é. Tá? Analisando a oferta efetiva de emprego por estado e por local de emprego, aí continua em primeiro lugar, para você que acompanha o canal, Fukui, com 1,85, seguido de Yamaguchi com 1,69 e Kagawa, no caso estamos falando de estados, tá? Com 1,66. A menor taxa de emprego, né, onde as pessoas têm mais dificuldade para procurar emprego devido a, como é que se fala assim, a concorrência, etc., são Osaka com 1,04, seguido de Hokkaido com 1,06 e Fukuoka e Okinawa com 0,08. 1,08. E Fukuoka tem muitos brasileiros. Então, se você mora em Fukuoka, tiver com dificuldades de arrumar emprego, você já sabe por que é. Das menores taxas de emprego no Japão, tá? Disponibilidade de emprego. Quer arranjar emprego mais fácil, vai para Fukui. Tá? Muito mais fácil uma... Tanto que tinha época, quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar, que antes era Fukui segundo Shimane. Você vê que Shimane saiu. Por incrível que pareça. Tá? Shimane não entra nem no top 3 ali. Sinal que, como é que se fala assim, a concorrência está bem grande. Tem muita gente indo para Shimane, né? Tanto que se você for ver naquele quadro do governo também, né? Como é que fala? Do Nankai, do terremoto de Nankai, Shimane não entra no quadro de risco, por incrível que pareça. Né? Então, lugar seguro para essa parte do terremoto de Nankai? Totalmente. Pelo que diz ali o governo japonês, tá? Não sou eu, o governo japonês. Analisando os números de novas vagas de emprego por setor, todos os 11 principais setores tiveram quedas em comparação ao mesmo mês do ano passado, com os seguintes setores apresentando maiores declínios: acomodações, serviços e bebidas, caso bares, hotéis, etc. Tá? 17,6%. Então você vê que já está saturando o número de vagas preenchidas nos hotéis, bares, restaurantes, izakayas. Serviços relacionados à vida cotidiana, à vida diária e entretenimento. Game centers, karaokês e outras coisas. 10,5% queda. Construção civil no Japão caiu 0,1%. Construção civil caiu 9,1%.
E manufatura, aonde que a grande maioria dos brasileiros trabalha, caiu, pasmem, 6,5%. Então, se aonde a grande maioria dos brasileiros trabalha caiu, você já sabe que vai começar a sobrar bastante brasileiro aí no mercado, né? Porque, ó, não preciso nem falar. Então, só que tem muita gente que vive em Nárnia e fala que não. Mas você vê que o próprio governo está falando. O Ministério do Trabalho do Japão declarou: muitas empresas estão enfrentando escassez de mão de obra, mas o número de aumento de preços e custos dos serviços públicos levou a tendência contínua de redução das novas vagas de emprego, principalmente nos setores de construção e manufatura. Por isso, continuaremos monitorando a situação de perto. Você vê que o próprio Ministério do Trabalho falou: setor de manufatura está uma caca, e é onde que a maioria dos brasileiros trabalha no Japão. Então você vê que os alertas que eu venho fazendo aqui no canal, por mais que as pessoas me xinguem, você vê que é toda fundada. Eu tenho fundamento para falar. Olha aí. Você vê que nem o governo japonês não discute comigo. Mas vamos lá. Taxa de desemprego. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, a taxa de desemprego nacional em fevereiro foi de 2,4%. Você vê que esse número não muda. É sempre esse mesmo número, já tem meses, tá? Com uma melhora de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Então você vê que não faz sentido. O Ministério do Trabalho falou que caiu as vagas de emprego. Mas o Ministério de Assuntos Internos do Japão fala que melhorou a disponibilidade de empregos. Faz sentido para você? Então você vê que alguém está mentindo. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o número de pessoas empregadas em fevereiro foi de 67,68 milhões, com um aumento de 400 mil em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 31º mês consecutivo de aumento. Então você vê que o Ministério de Assuntos Internos fala que já tem 31 meses que o Japão está bom de serviço, que não está caindo o serviço, pelo contrário, está subindo o número de pessoas empregadas, já tem 31 meses. Mas você vê que no relatório do Ministério do Trabalho diz o contrário. Olha aí. Então você vê que tem alguma coisa muito errada aí. Tá? Por setor, o número de funcionários em questão de saúde e bem-estar aumentou em 230 mil em comparação ao mesmo mês do ano passado. E serviços de acomodação e alimentação e bebidas aumentou em 210 mil. Mas você vê que no relatório do Ministério do Trabalho falou que caiu 17,6%. Mas aqui já fala que aumentou em 210 mil. Então tem alguém mentindo nos relatórios. Enquanto isso, o número de pessoas completamente desempregadas, foi de 1,65 milhão, com uma queda de 120 mil em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, eles estão falando que diminuiu o número de pessoas desempregadas aqui no Japão. Diz a lenda, tá? Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,4, com uma melhora de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, marcando a primeira melhora em 5 meses desde setembro do ano passado. Você vê como é que eles mentem? Eu não preciso nem mostrar aqui para você a discrepância no próprio relatório de Assuntos Internos e Comunicações. Você vê que o próprio relatório de Assuntos Internos e Comunicações, ele mente e ele mesmo desmente. Ele mesmo. Por quê? Ele fala que mostra a primeira melhora em 5 meses desde setembro do ano passado. Mas aqui em cima fala que já tem 31 meses consecutivos de aumento. Faz sentido? Por que fala? A primeira melhora em 5 meses. Então já tem 5 meses que estava caindo. Como é que tem 31 meses que está aumentando os empregos no Japão? Não faz sentido. Você vê que o próprio Assuntos Internos e Comunicações, ele mente e ele desmente. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com o que você lê por aí. Toma cuidado principalmente com interpretações, que você vê que tem muita coisa errônea por aí. E tem muita gente aqui no Japão que ele só copia e cola.
Ele não faz uma revisão de texto, ele não faz uma revisão de nada para saber se o que ele está colocando ali é coerente. Não. É só copia e cola. Eu copio, traduzo e colo. Pá! Mas você vê que falta coerência. Então toma cuidado, por favor, tá? Onde você vai pegar notícia, ou que você vai pegar de notícia, principalmente aqui pro lado do Japão, aqui, tá? Que você vê que tem muita coisa errada. Eu acabei de te mostrar uma discrepância de informação no próprio relatório do governo. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês, que ele mente, que ele nem sente, tá? Mas de qualquer maneira, tá? Só fica o alerta, o cuidado. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você ter sua tomada de decisão aqui no Japão. Repito, se você não precisar de trocar de emprego, tome cuidado, não troque de emprego agora, porque você viu que pelo relatório do Ministério do Trabalho aqui do Japão, está caindo o número de vagas aqui no Japão. Então, se você não precisar de trocar de emprego, não troque, tá? A não ser que seja extremamente necessário, por questão de saúde mental, tá? Ou o seu saldo não está dando para cobrir realmente as contas, por mais que você tenha cortado despesas, está deixando de ostentar e etc. Aí, realmente procurem um outro local, tá? Mas caso contrário, se não precisar, não troque, porque você vê que a manufatura caiu 6,5%, a taxa de emprego, as disponibilidades de emprego aqui no Japão. Se a manufatura caiu isso, agora com o tarifaço do Trump, isso vai cair muito mais. Muito mais. Tá? Dá para ter um prospecto? Não dá. Ainda não dá. Porque por causa da oscilação do dólar, está muito alto. Mas pelo amor de Deus, não vivam em Nárnia. Falar que o Japão não está passando por uma estagflação agora é mentira. Tá passando. Você vê que o Japão tem aumentos demais. E aquela famosa estagflação, um dos primeiros pontos que é inflação alta. Mais inflação que o Japão está passando. A pessoa falar que não está tendo estagflação no Japão, meu, o cara tem que ser uma puta de um alienado. Ou o cara fala só para poder infernizar, porque não faz sentido. Com esse monte de informação de mercado que eu trago, esse monte de informação que o governo traz, tá aí. É só a pessoa trazer, é só a pessoa ter um mínimo de decência e pesquisar. Ela vai ver. Não precisa acreditar em mim, mas ela vai ver. Ela pesquisar. Por isso que, como é que se diz? Tem gente que entra no canal só para infernizar, né? Então, em vez de fazer algo bom para o mundo, ou algo bom, decente para as pessoas, não. Só quer tripudiar em cima da dor dos outros. É tenso pra caramba. Tá? Mas de qualquer maneira, tô aqui, tá? Já para te trazer a realidade do Japão. Por isso que eu falo que aqui é nua e crua a realidade. Aqui eu não faço firula. Tá? E se você não é inscrito no canal e quer continuar recebendo as notificações de vídeo aqui no canal, né, que quiser continuar assistindo os vídeos aqui do canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? E eu vou ficando por aqui e Maido!